Jesus Cristo, Krishna, Lama, Omé, Jeová, Javé, Zulu, Inheu, Kardec, Ateu, Ganesha, Shiva, Rama, Brahma, Boa noite a todos. Estamos começando mais uma live de quinta-feira. Então, quem puder compartilhar, né? Se gostar, compartilhar com quem achar que deva ouvir, né? Ilane, quer complementar alguma coisa? Não, só live, não? porque se a pessoa tiver interesse, ou às vezes sentir de passar para alguém, porque como a gente já falou, sempre as pessoas veem a live e depois ela fala, nossa, me veio alguém na cabeça. Se você vê alguém na sua cabeça, pode passar para esse alguém, que com certeza Deus está falando com você para você passar isso para alguém que talvez está precisando de alguma palavra de conforto, de orientação, de entendimento, de esclarecimento, né? Então que isso seja passado, quanto mais se a pessoa achar isso interessante, que ela possa compartilhar isso com os outros. Eu mandei pro meu irmão lá no Mato Grosso, só que ele está muito distante de nós. Ah, mas pega. Não tem problema. Então nós vamos ler um trecho aqui da Bíblia, do capítulo João 14, do 14 ao 24. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhes Judas, não o Iscariotes: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele. E viremos para ele, e faremos nele morada. Quem me não ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. O que você entendeu disso? Não sei falar. Não? Então tá. Eu entendi, eu senti, mas não consigo passar. Mas você pode... Como nós já falamos para vocês, a gente está fazendo em duas partes. Uma a gente está fazendo meio junto, como se vocês quiserem chamar de mentor, de consolador, de anjo, do que vocês quiserem. Porque Deus fala com todos, não fala com uma parte. Seria incorreto dizer que Deus fala com uns e não fala com os outros. Vocês já sabem, a gente já falou muitas vezes para vocês, né? Se vocês saírem da frente do ego, Deus se manifesta em vocês. Então vocês precisam aprender a sair da frente. Exatamente. Porque vocês futuramente, vocês vão viver o que vocês têm visto aqui. Porque Deus vai falar através de vocês. Não vai ser a vida inteira, daqui 50 anos vocês vão estar vindo aqui, sentando aí e ouvindo alguém se manifestar. Porque Deus quer falar com vocês. Ele tem dito isso para mim. E Ele vai falar com vocês. Vocês só precisam aprender a sair da frente. Deixar. Quando vir, mas será que é eu? Acho que é coisa da minha cabeça. Se for boa, não importa se é da sua cabeça, se é da cabeça de um anjo ou da de Deus. Importa vocês acreditarem, aceitarem e permitirem, né? E sair dessa miséria espiritual e achar que Deus não toca em vocês, que Deus não fala com vocês. Porque Deus fala com todos os filhos dele. Ele fala com todos da criação deles. Se vocês têm 5 filhos, alguns de vocês deixariam de falar com um filho por conta de alguma coisa que ele fez de errado?
Provavelmente não. E vocês acham que Deus deixaria de falar com alguém porque fez alguma coisa errada? Ou vocês acham que Deus sabe todos os que erram, por que erram e como erram? Então nós queremos falar um pouco para vocês, para que vocês, nesta noite de hoje, que nos abençoe, que nos continue nos abençoando Jesus, que continue os anjos se vocês quiserem, os mentores se vocês quiserem, os protetores se vocês quiserem, que estão aqui, que vocês ainda não veem, vocês ainda não sentem, mas nós gostaríamos de pedir para vocês, caridosamente, não se preocupem em ouvir o que nós vamos falar. Não se preocupem em entender o que nós vamos falar. Não se preocupem em adaptar a vida de vocês às palavras que serão ditas aqui. Porque nós não viemos aqui para falar. Nós pedimos para vocês, recebam o amor de Deus em vocês. Recebam. Recebam. Nós estamos mexendo com a parte de Deus que tem dentro de vocês, porque Deus nos deu poder para isso. Deus nos deu autoridade para isso. Deus nos deu permissão para falar com as crianças dele, que são vocês. Vocês ouviram a lição do Consolador. Se vocês querem entender, nós somos os consoladores do Cristo. Para dizer para vocês que Deus não é para os anjos. Deus não é para a pessoa que já é santa. Jesus deixou muito claro isso. É para quem está doente, é para quem está confuso, é para quem está infeliz, é para quem está indeciso, é para quem não encontra um caminho, é para quem não entende, Dona Francisca, por que essa perna tem esse problema. Peça nas suas orações, Dona Francisca. Peça nas suas orações, mas esteja preparada. Esteja preparada. Para que Deus mostre para você, através de visão, através de revelação, através de sonho. O que é isso? Por que está assim? Por que está assim? Por que você tem perna? Tem outros que nem pernas têm. Tem uns que gostariam de ter pernas que doesse, que pudessem pelo menos se locomover. Mas eles não têm perna. Mas a proposta nossa nessa noite não é isso. A proposta nossa é que vocês comecem a permitir a manifestação de Deus dentro de vocês. Então não queremos que vocês nos entendam, que vocês achem uma palestra bonita, ou que vocês achem uma orientação esclarecedora. Não. Nós queremos que vocês, mais do que tudo nessa noite, sintam o amor de Deus em vocês. Sintam o nosso amor. O amor que está dentro dele. Que ele foi mais de um ano preparado para chegar neste momento. E poder falar de Deus e de nós em vocês, sem que a voz dele embargasse, sem que os olhos dele lacrimejassem, sem que as pernas dele tremessem. Ele foi preparado por Deus para isso. Ele foi preparado por nós. Porque nós somos os consoladores, como disse Jesus, que vai dizer para vocês tudo o que Jesus disse. Nós confirmaremos tudo que o Cristo falou. E muito mais coisa, que é o que ele disse lá, que vocês não poderiam entender há 2000 anos atrás. Mas agora vocês têm entendimento. Vocês têm esclarecimento. Que Deus habita em cada um de vocês. Então, ao invés de vocês pedirem para o Deus que está no céu,
Existe um que está mais perto, aí dentro de você. Está pertinho, pertinho dentro. Dizem alguns que Deus está no coração. Vamos usar a metáfora que Deus está no seu coração. Então por que pensar em buscar um Deus que está lá no céu ou que está lá no templo religioso? O apóstolo Paulo já diz isso. Não pensem vocês que Deus se esconde em templos feitos pelas mãos dos homens. Deus habita corações. Deus habita nas almas dos filhos deles, que são todos vocês e que somos todos nós. Deixem, com todo respeito, tudo que ensinaram para vocês lá atrás. Pense num Deus que é puro, que é perfeito, que é amoroso. Deus não olha para os que vocês fazem de errado. Então nós queremos dizer para vocês nesta noite, recebam o que está acontecendo aqui dentro. E alguns de vocês têm condições de sentir. Nós queremos transpassar o amor de Deus por dentro de vocês. Nós estamos vaporizando, se vocês querem entender talvez as palavras que tornem-se mais fáceis, para Ele poder transmitir o nosso amor para vocês, o amor de Deus para vocês. Estamos vaporizando a alma de vocês. As emoções doentias, tristes. Estamos iluminando todo o corpo mental, espiritual. Estamos ativando a inata, que é a parte de Deus que vive dentro de vocês. Vocês são luzes. Então procurem receber. Peça no fundo do coração de vocês, Senhor meu Deus, eu dou permissão, ajude, Senhor, a sentir o que essa pessoa está sentindo, o que está dentro dela. Qual é a vibração que está aqui dentro? Qual é a sensação que está aqui dentro? Qual é o calor que está aqui dentro? Qual que é a cura para o seu espírito que está sofrendo? Acorde para Deus. Deixe as doutrinas do lado. Não queremos que vocês mudem de religião. Não queremos que vocês mudem a vida. Não. Apenas recebam Deus em vocês. Deixe Deus manifestar. Deixe Deus manifestar. Deixe Deus atravessar você em luz. Deixe Deus vaporizar seus espíritos, suas dores, suas emoções, suas tristezas, suas doenças, suas fraquezas, os seus medos, as suas indecisões. Já dissemos outro dia, vocês precisam da graça. Se vocês tiverem só a graça de Deus em vocês, vocês não precisam de mais nada. Então, recebam o amor, não o pecado. Receba a luz de Deus, não o castigo, porque o castigo não é de Deus. Se tem alguém que castiga, não é Deus. Deus não castiga. Deus é a solução para aquele que é castigado, para aquele que está desesperado, aquele que está aflito, aquele que não encontra solução, aquele que tem medo dos obstáculos. Mas esqueçam tudo que vocês pensaram em religião. Pense assim, Senhor, eu só preciso da sua graça. Se eu tiver a graça do Senhor dentro de mim, Senhor, o resto está bom. Eu só preciso da graça. Vocês só precisam da graça. Mas a graça não é ouvir, não é entender, não é achar bonito. A graça é vocês receberem em espírito. Comungar com Deus, como está escrito ali, a comunhão com Deus, não é comungar, com todo respeito às doutrinas, com pão e vinho. A comunhão é no coração. Essa é a comunhão. É de espírito para espírito. É de Deus para o Filho de Deus, que somos todos nós. E como disse Jesus, nós viemos consolá-los para dizer para vocês a esperança. A esperança. Em 2005, quando nós começamos a contactar este grupo, nós já dissemos e viemos, se vocês querem entender, em 3 anjos distintos. Um, que sou a esperança. Outro, que é um amigo que já fala com vocês, que trabalha na comunhão de vocês com Deus. E se vocês querem o outro,
é que dá o pão espiritual, que faz com que vocês venham aqui e voltem para casa cheios de virtude, cheios de coragem para enfrentar os obstáculos, os desafios da vida. Qual desafio? Qualquer desafio. Se vocês tiverem a graça de Deus, vocês vão acordar feliz, vocês vão passar o dia feliz, vocês vão dormir feliz, vocês vão sonhar feliz, porque a graça de Deus basta. Apenas a graça. Não precisa conhecer os evangelhos, não precisa saber de todas. Não. Apenas a graça. Mas a graça vocês têm que receber, e a graça não entra na cabeça, crianças. Filhos de Deus, almas queridas. A graça ela não entra na cabeça, a graça entra no coração. No coração que perdoa a si mesmo, que aceita as provações, às vezes, de uma vida financeira não tão abastada, de um corpo talvez não tão perfeito, de uns desafios de saúde, de desafios de família, de desafios sociais. Essa é a graça. Essa é a graça. Porque na graça você vê Deus em tudo. Na graça você vê Deus em tudo. E aí você vê que não existe tragédia no mundo. A tragédia é uma linguagem do homem. Em Deus não existe tragédia. Em Deus existe libertação, salvação, objetivo, se vocês quiserem, purificação. Existe uma igreja que tem como doutrina o purgatório. Outra tem como doutrina o umbral. O que é? É preparar aqueles que não estão prontos para poder ir para o reino. Então vocês vejam quanto trabalho, quanta preocupação Deus tem com vocês. Quanta dedicação nós dissemos, nós viemos, não somos do sol de vocês. Nós somos de sóis diferentes. Não viemos muito longe. A serviço de Deus, a pedido de Deus. Se podemos dizer, viemos de um certo céu, que o apóstolo Paulo fala que foi no 7º céu. O apóstolo Paulo, não, o apóstolo João, foi no 7º. E quantos mais tem? Será que é o último que ele viu? Ou existem milhões? Então nós, se vocês pesquisarem na mídia de vocês, somos milhões no planeta inteiro, em todos os idiomas, falando de formas diferentes, em idiomas diferentes, mas de um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus que não tem religião. Porque toda vez que você não aceita outro filho de Deus que tem outra religião, você está contra Deus. Porque se você é filho de Deus, você aceita o outro filho de Deus que tem uma outra crença, que foi criado num outro idioma, que foi criado numa outra cultura. Mas ele é filho de Deus tanto quanto você. Toda vez que você achar que você é certo, você pode ter certeza, você está indo contra Deus. Porque Deus é um Deus de união, não é um Deus de separação. Deus não é um Deus de separação. Enquanto vocês, as líderes, as lideranças religiosas, não se posicionarem e se unirem e respeitarem as diferenças dos outros irmãos, vocês vão ficar batendo as cabeças. Por isso que nós orientamos esse trabalho deste grupo a ter uma visão universalista. O que quer dizer? Pode vir o pastor, pode vir o padre, pode vir o messiânico, pode vir aquele que é. Se vier aqui para falar do amor de Deus, as portas estão sempre abertas. Mas se vier aqui para criticar um outro que tem uma outra visão, infelizmente nós podemos resistir. Porque é nosso papel é ajudá-los, é libertá-los, é tirar, como já dissemos outro dia, quando disseram para vocês que Jesus viria entre as nuvens, não é essas nuvens de chuva, essas nuvens de vento, essas nuvens que estão aí com cores de... Não é. É a nuvem que está na mente de vocês, que impede vocês de ver um Deus que criou vocês para dar a vocês a salvação, para dar para vocês, se vocês quiserem, o paraíso, para dar para vocês, se vocês quiserem, o reino de Deus para vocês. Mas nós queremos dizer para vocês, não na cabeça de vocês,
Vocês precisam abrir o coração. Vocês precisam permitir que o Consolador, ele venha e não manifeste só através dele ou dela, que ele manifeste através de vocês, na casa de vocês. Deus não é só para templo. Já dissemos isso. O apóstolo Paulo diz isso. Deus não se esconde em templos feitos pelas mãos dos homens. Deus habita os corações, os lares, os lugares da necessidade, da dor, do sofrimento, do medo. É lá que Deus está. Não que Ele não esteja aqui, mas para desmistificar da mente de vocês essa visão do Deus que vocês não merecem, esse Deus, vocês merecem. E se vocês tirarem a cabeça da frente, tirarem a crença da frente, tirar a pequenez espiritual da frente de vocês, vocês vão ver. Já está vindo algumas crianças aí. Vocês vão ver com que propriedade, né, Simone? Que propriedade. Como é que sua filha disse esses dias? O quê? Que ela falou que não ia voltar a morar com Deus? Ah, Maria, faz tanta coisa, deixa eu pensar. A última que ela falou foi que pra minha sobrinha não ficar chorando, porque logo ela ia voltar a morar com o Papai do Céu e ia falar tudo isso aqui. Quantos anos? 4 anos. Abençoada seja essa Maria. E que vocês comecem a consagrar tudo que vocês fazem. Comece a consagrar a dor, a dificuldade, o conflito. Como? Consagra. Glorifica. O quê? Tudo. A Bíblia diz isso. A tudo dai graças. Até dos conflitos. Porque não há na linguagem de Deus, no plano de Deus, algo que não seja para ajudá-los. Os conflitos de vocês são os degraus que vocês precisam subir para acessar a dimensão de Deus, se podemos dizer assim. Então nós gostaríamos, em nome do Consolador prometido por Jesus, dos milhões, dos bilhões de consoladores que estão no mundo todo, em todas as religiões, em todas as seitas, mesmo nas seitas que não contemplam religiosidade, nós estamos lá, trazendo uma nova visão. Os jovens têm uma visão completamente diferente das visões mais fragmentadas de partidos religiosos, de ideologia religiosa. São muito mais fáceis. Então, em nome de Deus, em nome de Jesus, nós gostaríamos de dizer para vocês, crianças, aceitem as mudanças. Muitos de vocês estão vivendo algo que não está mais contente com o trabalho que você tem. Talvez você não esteja contente com o relacionamento que você tem. Talvez você tenha feito uma faculdade, tenha tido uma profissão e vocês não estão mais contentes. Muitas pessoas trabalharam, idealizaram até valores financeiros para ter um determinado ponto da vida. Se eu chegar lá e tiver isso tudo, eu estou feliz. E essas pessoas chegaram, ultrapassaram o plano que elas tinham a nível financeiro, a nível profissional ou a nível egóico, podemos dizer. E aí o que acontece? Elas estão frustradas. Não sei o que está acontecendo comigo. Eu não consigo ser feliz. Eu não consigo sentir realizada. Não consigo sentir realizado. Não vão tomar medicamento. Não tomem medicamento. Peçam para Deus mostrar para você. Porque vocês estavam vivendo num sistema de subsistência. E agora, vocês estão vivendo, vocês estão caminhando. Os teosofistas conhecem. Vocês estão saindo do terceiro chakra vindo para o quarto, que é o coração. Outros dizem que vocês estão saindo do intelecto e estão descendo para o coração. Vocês estão voltando para a alma de vocês, para a essência de vocês. Para onde vocês eram antes da criação. Como diz a Bíblia. E no princípio disse Deus, faça a luz. E a luz se fez. E aí o que Deus começou a fazer? Começou a criar. E onde vocês estavam nesse momento? Antes da criação. Todos nós estávamos em Deus antes da criação. Porque Deus não gera com a barriga igual as mulheres geram. Por isso que nós saímos de Deus. Nós viemos de Deus.
O homem, Adão, foi criado biologicamente, o corpo material. Mas o corpo material, ele apodrece. Não aposte muito nele que logo ele apodrece. Agora a alma, as nossas almas, as vossas almas saíram de dentro de Deus. E a alma é eterna. A alma não nasce, a alma não cresce, a alma não morre. A alma existe. Tem a terra, não tem a terra, tem o universo, não tem o universo. A alma existe, independente de qualquer coisa. E é imortal. Ela não morre com o corpo. Ela não morre com o corpo. A Bíblia já diz que Deus é Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e de tantos outros, porque Deus não é Deus de morto, Deus é Deus de vivo. Porque para Deus, todos eles continuam vivos. Eles não estão mortos. Uma boa noite, muita paz, muito amor, muita luz. E que vocês continuem sentindo, filhos de Deus, almas queridas, que vocês sintam, que vocês se curem, que vocês sejam os próprios curadores, que vocês curem a alma de vocês. Porque se a alma de vocês estiver curada, o corpo se recupera sozinho. E como já dissemos, tudo que Jesus disse, tudo que Deus tem dito, nunca nós vimos não cumprir. Nunca nós vimos não acontecer. Tudo que Jesus disse, tudo que Deus disse, não esse Deus de homens, não esse Deus que tem barba, cabelo, que tem uma mão que castiga, que tem uma espada, que tem uma caneta que fica escrevendo as coisas que vocês fazem. Não esse Deus. Esse Deus é um Deus que os homens criaram. Nós estamos falando da essência divina. Estamos falando do absoluto. Estamos falando da fonte criadora. Estamos falando do eu sou. E que vocês recebam o eu sou em vocês. Amém, amém e amém.